Bom dia a todos. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski pela oportunidade dessa audiência pública, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, expositores e demais pessoas presentes na audiência. Coube-nos, dada a diversidade de abordagens de temas trazidos à audiência pública, apresentar as especificidades das empresas públicas prestadoras de serviços públicos em relação às demais empresas estatais que executam atividades econômicas em sentido estrito. Inicialmente, cumpre apresentar as diferenças entre os conceitos de serviço público e de atividade econômica. Citando Bandeira de Mello, o serviço público constitui em toda atividade oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestados pelo Estado por quem lhe faça as vezes, sob o regime de direito público, portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprio no sistema normativo. No que concerne ao conceito de atividade econômica em sentido estrito, apresentamos a compreensão de Justem Filho, no sentido de que tem como características a exploração econômica lucrativa, a orientação por princípios da atividade empresarial e a fundamentação na lógica unicamente econômica. Além disso, o autor considera que a atividade econômica supõe o uso de propriedade exclusivamente privada em benefício de interesses particulares, apoiada nos princípios da exploração empresarial, da livre iniciativa e da livre concorrência. Assim, o autor afirma que a atividade econômica em sentido estrito considera que os sujeitos possam organizar fatores de produção para a obtenção de resultados não predeterminados pelo Estado com a apropriação privada do lucro. Conclui-se, portanto, que a atividade econômica em sentido estrito, explorada pelo Estado, constitui-se de todas as atividades que tenham como objetivo o lucro e a geração de riqueza, excluindo-se, portanto, serviços públicos e realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista sob regime de livre concorrência. Assim, a distinção entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos, daquelas que executam atividade econômica em sentido estrito, é determinante para a definição do regime jurídico aplicado em cada uma das empresas estatais. No caso específico das empresas estatais prestadoras de serviços públicos, aplicam-se características de pessoas de direito público, o que implica o reconhecimento de certas prerrogativas que nada mais são do que proteções conferidas pelo nosso ordenamento jurídico para essas pessoas em virtude da sua função social. Assim, o STF tem estendido os privilégios da impenhorabilidade de bens e da imunidade tributária recíproca para as empresas estatais prestadoras de serviços públicos. A jurisprudência da Suprema Corte tem reafirmado tais prerrogativas próprias das pessoas de direito público para as empresas públicas e sociedades de economia mista que executam serviços públicos, o que modifica a sua personalidade de direito privado e a sua identidade de entidades estatais empresariais. Como exemplos dessa jurisprudência, tem-se, dentre outros, julgamentos do caso DCT, que é o caso inicial, do caso Eletronorte, do caso Endu de Porto Velho, do caso Casal de Alagoas e do caso EBDA da Bahia, e os demais que os seguiram. Em todos esses casos, pelo fato de serem reconhecidos como empresas estatais prestadoras de serviços públicos, afastou-se a incidência do artigo 173 e se aplicou o artigo 100 da Constituição Federal, garantindo-se o privilégio da impenhorabilidade de bens. Desta forma, o patrimônio das empresas públicas prestadoras de serviços públicos é protegido por um procedimento diferenciado de execução contra a fazenda pública, que respeita a impenhorabilidade de seus bens. Além disso, outra prerrogativa das pessoas de direito público é a imunidade tributária recíproca, concedida propriamente para quem tem competência para tributar, como forma de evitar atritos entre os entes federativos. A própria Constituição Federal estendeu essa prerrogativa às autarquias, fundações de direitos públicos e fundações governamentais de direito privado. Do mesmo modo, a jurisprudência do STF tem fixado um regime tributário diferenciado para as empresas estatais prestadoras de serviço público. Confirmado o entendimento de que essas empresas teriam natureza de autarquia, a Suprema Corte vem concedendo-lhes a prerrogativa da imunidade tributária recíproca. Como exemplos dessa jurisprudência, tem-se também o caso ECT inicial, o caso CAERD de Rondônia, o caso Infraero e o caso Coab do Acre, dentre outros que os seguiram. Em todos esses casos, o STF concedeu a imunidade tributária recíproca após constatar que a empresa estatal era prestadora de serviços públicos.
Assim, a aplicação das prerrogativas de pessoas de direito público às empresas públicas e sociedades de economia mistas, prestadoras de serviços públicos, é importante para a compreensão da questão do controle acionário. Obviamente, as empresas públicas prestadoras de serviços públicos são entidades de capital fechado com 100% do capital da União. Assim, por não disporem de ações listadas em bolsas de valores, a modalidade prevista para a transferência de controle da empresa seria um processo de alienação do capital social da empresa, com indispensável autorização legislativa específica. No entanto, questões relevantes e que necessitam ser abordadas se referem aos impactos da alienação do controle das empresas públicas, prestadoras de serviços públicos. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que essa alienação implica o desaparecimento da empresa pública, como bem asseverou Carlos Ari Sundfeld. Nenhum espanto deve causar a assertiva segundo a qual a alienação do controle público sobre a empresa estatal produz o seu imediato desaparecimento. A afirmação é juridicamente exata. É que a medida suprime a personalidade governamental do ente, o qual deixa de ser uma empresa estatal, transformando-se em empresa ordinária. Por isso, a empresa estatal efetivamente desaparece, remanescendo uma simples empresa despida de status governamental. Citação essa constante da decisão do ministro Ricardo Lewandowski na medida cautelar da DI 5624. Portanto, em virtude da natureza jurídica dos serviços públicos, não pode ocorrer o mero desaparecimento da entidade estatal sem que a empresa remanescente se submeta aos regimes de exploração de serviços previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Impõe-se, assim, a obrigatoriedade da realização do devido processo licitatório, visto que a alienação do controle da empresa pública, prestadoras de serviços públicos, implica a alteração do regime de delegação para o regime de concessão dos referidos serviços. Por fim, deve-se considerar que, com a perda da sua condição de ente estatal, perde também a empresa remanescente as prerrogativas da imunidade tributária recíproca e da impenhorabilidade de bens, pelo que haverá incidência de tributos, taxas e ônus sobre os serviços e sobre os bens utilizados, o que, em última instância, poderá onerar o cidadão usuário dos referidos serviços públicos. Muito obrigado.